Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Presidente da Câmara do Rio, vereador Carlos Caiado, faz um balanço dos 100 primeiros dias à frente da Casa Legislativa. A gestão sendo bem feita, moderna, zelando com o espírito público, a consequência é no Legislativo e a consequência final é que nós esperamos é a população do Rio de Janeiro e no processo de reconstruir a nossa cidade. A Prefeitura do Rio atende pedido de vereadores e libera a prática de esportes coletivos ao ar livre. E a situação das rodas de samba é tema de uma reunião entre sambistas e o presidente da Câmara Municipal do Rio. As rodas de samba, como a cultura em geral, foram os primeiros a pararem na pandemia e certamente serão os últimos a voltar. Não saia daí, a gente volta já. 100 dias à frente do Legislativo Carioca. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com uma reportagem sobre os 100 primeiros dias do vereador Carlos Caiado no comando da Câmara Municipal do Rio. O repórter Sérgio Costa conversou com o presidente da Casa Legislativa, que fez um balanço das ações que implementou no início da nova legislatura. Uma conquista inovadora durante o recesso parlamentar. 3 comissões de representação com temas relevantes da cidade. Entre eles, o acompanhamento das ações de combate à Covid-19, o retorno às aulas e o desenvolvimento econômico e tributário. Foram 32 reuniões, um trabalho que reuniu representantes de cada uma das bancadas partidárias em sintonia com a nova mesa diretora da Casa. É importante a gente caminhar junto o processo legislativo e a gestão sendo bem feita, moderna, zelando com o espírito público, a consequência é no Legislativo e a consequência final é que nós esperamos é a população do Rio de Janeiro e no processo de reconstruir a nossa cidade. Os primeiros 100 dias da nova gestão estão sendo marcados por ações de modernização e transparência. As iniciativas garantem maior rapidez para tratar de assuntos urgentes. 100 dias de muito trabalho. A Câmara realmente não parou. No mês de janeiro, no período de recesso, nós tivemos várias comissões onde vereadores puderam vir aqui trabalhar, mostrando para a população o quanto nós estamos preocupados com a questão da Covid. Algumas ações dentro da Câmara, principalmente projetos importantes para a cidade, a participação da população tem sido assídua e isso, não resta dúvida, é questão de gestão. Eu acho que, se formos definir algumas palavras, são comprometimento e intensidade. Então, a Câmara, com certeza, teve um papel de protagonismo aqui na cidade nesses primeiros 100 dias. Foi registrado um recorde de projetos apresentados nesse período. Subiu de 106 para 168. A quantidade de projetos já é a maior das últimas 4 legislaturas. São 31 novos diplomas legais em vigor, entre leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções plenárias. 39 propostas já aprovadas e aguardando a sanção do prefeito. Um dos destaques da atual gestão é a criação do Colégio de Líderes, contribuindo para dar maior agilidade às votações de projetos de lei nas sessões plenárias e democratizar a pauta de votações. Formado por líderes de partidos não integrantes de blocos parlamentares, pelos líderes de blocos parlamentares e pelo líder de governo. O Colégio do Líder ele facilita ainda mais os encaminhamentos das pautas. Com menos restrições, as pautas que são mais complexas, e você vai botando a casa para andar com mais facilidade. Como peça fundamental, acho que desse começo da gestão, uma palavra que é o diálogo, que é a democracia, que é a boa conduta de trato, de inserção das nossas propostas. A Câmara do Rio de Janeiro entregou um cheque de 30 milhões de reais para ajudar a Prefeitura no financiamento do Auxílio Carioca, programa que prevê transferência de renda para vendedores ambulantes, alunos de escolas municipais e famílias em condições de pobreza, além do Auxílio Empresa Carioca para micro e pequenos empresários que tiveram as atividades suspensas durante as medidas restritivas, totalizando 60 milhões de reais economizados do orçamento da Câmara, destinados à Prefeitura para a execução dos 2 programas. Atinge aqueles que mais precisam, população carente, os ambulantes que
precisam da ajuda nesse momento difícil da pandemia. Os pais, né, que têm as crianças, logicamente, na rede pública municipal, receber o cartão Família Recursos. Acho que isso também é importante sinalizar, atingindo mais de 900 mil pessoas nesse Auxílio Carioca e a Câmara se fazendo presente. Garantir o bem-estar do carioca com foco na renovação. Um desafio que pode ser comprovado em setores importantes, como o jurídico, onde a digitalização garante que os despachos e pareceres dos processos sejam feitos em apenas um dia. Este processo de virtualização, ele traz uma economia ambiental, porque eu deixo de produzir novas impressões. Ele traz uma economia financeira, porque a prestação de serviço é feita de forma célere, efetiva e eficiente. Outra novidade é a autorização para a implantação do pregão eletrônico, que será possível com uma certificação digital específica. O objetivo é dar maior rapidez na compra de produtos, licitação e contratação de serviços. Você vai obter agilidade, você vai obter a transparência, você vai conseguir fazer uma maior amplitude geográfica de fornecedores e, obviamente, aumentando a concorrência, você vai incorrer em custos menores. Então, acho que vai ser uma tremendo avanço para essa casa. Garantindo a transparência, foi lançado o novo portal da Câmara do Rio de Janeiro, com um novo endereço, câmara.rio. Todo reformulado, com fácil acesso para celulares e tablets. Está no ar também o acervo histórico de todo o conteúdo dos diários oficiais da Câmara, publicados desde 1977, após a reunificação do Estado, quando o Parlamento Municipal foi instalado. Com foco na modernização, a ação mais recente foi a parceria com o Tribunal de Contas do município, que vai garantir o compartilhamento de informações e de ferramentas na área de tecnologia da informação. O Legislativo Carioca está usando tecnologia compartilhada e, com isso, será possível aprimorar as ações de governança, reforçar um alinhamento institucional e permitir maior rigor no controle financeiro, contábil e patrimonial dos recursos públicos, além de automatizar boa parte da área administrativa. A modernização da casa, eu acho que, sem dúvida alguma, para que a gente possa dar, na consequência, levar a população a sentir o reflexo nesse trabalho nosso de gestão junto a aspectos e que vão favorecer, sem dúvida alguma, a cidade. E vereadores do Rio aprovaram o projeto de emenda à lei orgânica do município, que estabelece a ordem de indicação dos conselheiros do Tribunal de Contas do município. O assunto foi discutido em sessão extraordinária nesta quarta-feira. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, os parlamentares discutiram e aprovaram vários projetos de lei em primeira discussão. Os trabalhos tiveram início com a discussão e votação do projeto de lei de autoria do Poder Executivo que institui o regime de previdência complementar dos ocupantes de cargos efetivos do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. O projeto foi votado em primeira discussão em regime de urgência. De autoria do vereador Alexandre Esquerdo, foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei que dispõe sobre medidas socioeducativas, preventivas e de proteção ao idoso na rede municipal de ensino. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de lei de autoria do vereador Raimon, que institui o Programa Municipal do Rio de Janeiro Afroempreendedor. Esse projeto é um projeto que é bebido, né, na história de tanta gente que se vira, mas se vira muito. São empreendedores muito respeitados e que precisam ter espaço nessa cidade e cada vez mais espaço. O empreendedorismo do povo negro, a luta do povo negro, o espaço dos negros na nossa sociedade, ele tem que repercutir também aqui dentro do parlamento. Os afroempreendedores do Rio de Janeiro há muito demandam iniciativas como essa e, sem dúvida alguma, o próximo passo se faz necessário, vereadores. Que consigamos estabelecer legislações, parâmetros, editais, recursos, fomentos que estimulem e falem cada vez mais da retomada econômica do Rio de Janeiro a partir daqueles que mais precisam,
daqueles que mais estão massacrados nesse contexto de pandemia. Aprovado em primeira discussão, o projeto de lei de autoria do vereador João Mendes de Jesus, que proíbe que pessoas que cometerem maus tratos ou abandonam animais domésticos possam obter novamente sua guarda e de outros animais. Esse projeto ele é importante por a gente preservar a integridade desses animais esses indefesos que precisam do ser humano para que possam ser protegidos, possam ser cuidados. A Prefeitura do Rio liberou a prática de atividades físicas coletivas em locais abertos. A decisão atende ao pedido de um grupo de vereadores que defendiam a retomada da prática de esportes coletivos ao ar livre. A Prefeitura deu mais um passo na flexibilização das medidas restritivas. Desta vez, o prefeito Eduardo Paes liberou a prática de atividades coletivas em praças, áreas públicas, praias e ruas, mas não podendo causar aglomeração. Essa regra é válida desde que tenha um professor de atividade física. Pelo novo decreto, fica estabelecido que os clubes podem abrir das 6 horas da manhã às 9 horas da noite. Mas atenção, a permanência na areia segue proibida. A Câmara teve participação importante nesse processo de liberação das atividades esportivas. Vereadores se reuniram com o prefeito Eduardo Paes, levando a reivindicação de federações e de associações. O presidente da Casa, vereador Carlos Caiado, e os parlamentares Rafael Luiz Freitas, Marcos Braz, Felipe Michel e Rosa Fernandes encaminharam ofício ao prefeito Eduardo Paes. O documento diz que as federações que representam atividades esportivas solicitam colocar em prática o plano de retomada das escolinhas, centros de treinamento e assessorias em praias, praças e parques, considerando ser atividade física essencial e cumprindo todos os protocolos de biossegurança. Nós levamos a demanda semana passada com uma comissão de todos os profissionais, empresários do esporte, junto com os vereadores, presidente da Câmara, Carlos Caiado, Rafael, Esquerdo, Rosa Fernandes, Marcos Braz, e também o CREF sendo representado junto com o prefeito, secretário de Saúde, doutor Daniel Sorães. Isso a população sabe da importância e também todos os profissionais que trabalham, não só importante para a saúde física e mental, como social e econômica. E você vai ver no próximo bloco. O presidente da Câmara recebe sambistas para discutir a situação das rodas de samba. A Câmara do Rio instalou uma comissão especial para acompanhar, estudar e formular políticas públicas para os entregadores de aplicativos. Esses profissionais lutam por melhores condições de trabalho e uma das reivindicações da categoria é o aumento da remuneração nas taxas de entrega. O vai e vem, a pressa e muitas vezes até correr risco de acidente já fazem parte da rotina desses profissionais que passam cerca de 10 ou até 15 horas no trânsito. Diego Farias, que há 22 anos trabalha como motoboy de entrega por aplicativos, diz que o momento é uma oportunidade para aumentar os lucros. Durante a pandemia, esses profissionais viram a demanda de trabalho aumentar. Em alguns casos, a carga horária de trabalho chegou a triplicar. Mas como dar conta de tanta entrega sem pôr em risco a própria vida? Eu trabalho em 2 horários. Eu trabalho de 11 da manhã até as 4 da tarde. E retorno às 19 horas, vou até meia-noite, para me poder defender aí um salário em torno de R$2.000, R$2.500 por mês. Tá difícil, mas a gente tem que lutar, porque é lutando que a gente consegue defender nosso pão de cada dia. Entregadores de serviços por aplicativo como, por exemplo, iFood, Uber Eats e Rappi buscam melhorias em suas condições de trabalho, como, por exemplo, maior remuneração nas taxas de entrega, seguro contra acidente e carga horária mais justa. A Câmara Municipal, por iniciativa do vereador Raimon, criou uma comissão especial para acompanhar, estudar e formular políticas públicas para esses profissionais que trabalham com entregas por aplicativos. Se a gente for fazer uma pesquisa muito rápida, vamos ver que em 2019 esses trabalhadores de aplicativos eram cerca de 250 mil. Hoje, aliás, em junho de 2020, já passavam de 650 mil. E a cada dia isso se prolifera mais e mais.
trabalhadores que não têm vínculos empregatícios, que não têm direitos trabalhistas, trabalhadores que às vezes não têm direito à alimentação, não têm um espaço para colocar a sua marmita e comer nos espaços de espera das mercadorias para entregar. A nossa comissão, ela tem 3 vereadores que estão muito dispostos a ouvir essa categoria. Como em outras profissões, esses entregadores estão se expondo para que muitas pessoas possam ficar protegidas em casa. Foi concluída a entrega, não precisou de eu subir, porque o próprio cliente desceu para receber aqui e também isso aí resguarda a nossa integridade aí sobre o coronavírus. Os trabalhadores por aplicativo estão entre aqueles trabalhadores mais explorados do nosso tempo. E isso precisa ser olhado pelo Poder Legislativo. É claro que há uma série de questões que precisam ser vistas pela legislação federal, pela legislação nacional. Mas o Poder Público Municipal, o Legislativo Municipal, não pode fechar os olhos. Precisa ouvir esses trabalhadores, são cidadãos cariocas, são trabalhadores que precisam e têm direito à dignidade no seu trabalho. E começou a campanha de vacinação contra a gripe na cidade do Rio de Janeiro. Nesse primeiro momento, estão sendo imunizados apenas profissionais da área da saúde. O pontapé inicial da campanha de vacinação contra a influenza foi no Hospital Ronaldo Gazzoli, em Acari. A prefeitura liberou o calendário priorizando as pessoas que trabalham na área da saúde em urgência e emergência. O objetivo é que estes profissionais sejam vacinados em seus postos de trabalho. A expectativa é vacinar para a gripe 3 milhões de cariocas, 300 mil trabalhadores da saúde. Ao longo aí dos próximos 3 meses, essa campanha começa antecipada e ela termina depois do que as campanhas nos anos anteriores, justamente com o objetivo de espaçar os grupos prioritários. A gente começa com trabalhadores da saúde, posteriormente gestantes e crianças até 2 anos de idade, depois crianças de 2 anos de idade até 5 anos, 11 meses e 29 dias, posteriormente idosos acima de 60 anos e finalizando depois os demais grupos. O secretário alertou que é necessário um espaçamento para tomar as vacinas contra a gripe e contra a Covid. É importante que haja um espaçamento de pelo menos 15 dias entre a dose de vacina para a gripe e a dose de vacina para a Covid-19. Sempre dá preferência para vacinar a vacina para a Covid. A Covid tem uma disseminação mais intensa nesse momento e a Covid também pode causar mais mortes. Em tempos de pandemia, a gestão da educação no município se tornou um desafio ainda maior. Um alento é o novo Fundeb, promulgado em 2020 e que começou a funcionar no início desse ano. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é um conjunto de 27 fundos, 26 estaduais e 1 do Distrito Federal. O objetivo do Fundeb é fazer com que haja menos desigualdade de recursos entre as redes de ensino. Esse fundo foi criado em 2007 e, sem uma mudança constitucional, acabaria no final do ano passado. No entanto, uma emenda aprovada no Congresso Nacional tornou o financiamento permanente. Nós sabemos que o Fundeb, o antigo, teve a duração de 20 anos e acabou em dezembro do ano passado. Então, agora ele veio com essas novas mudanças. Quais foram as principais? Ele se tornou permanente, então nós não vamos ter mais esse problema do tempo, de temporalidade. Nós também temos a questão das mudanças de contribuição gradativas da União, por parte da União, que vão aumentar. Então, você vai ter as mudanças 2%, 3%, até 2026 a gente vai ter o percentual aumentado de contribuição por parte da União. O pagamento do pessoal, do salário do pessoal da educação, que aumentou, o mínimo até o ano passado era de 60%, passou para 70%, no mínimo de 70%. E aí são as principais. Em relação ao conselho do Fundeb, a grande novidade foi se houver representatividade da questão das OSCs, das organizações sociais representativas da sociedade civil. Então, eles participam mais. Nós abrimos um período de inscrição para as pessoas, mas, infelizmente, só 2, eu precisava de 4, só 2 fizeram a opção de querer participar. Mas a gente vai buscar essa parceria das organizações não governamentais para estar atuando junto com o Conselho do Fundeb.
Para esse ano, o governo federal disponibilizou 179 bilhões de reais. Aqui na cidade, serão investidos mais de 2 bilhões e 800 milhões, um pouco mais de 60 milhões de reais em relação ao ano passado. Qualquer município é de grande valia, né, a questão dessa verba, porque ele tem uma participação fundamental, porque ele é direto para a educação. É uma verba que já vem carimbada para a educação. Então, a gente não pode usar nada além do benefício, além de beneficiar os nossos alunos. A Prefeitura enviou para a Câmara um projeto de lei que traz mudanças no Fundeb. A proposta altera a composição do Conselho com a inclusão de membros de organizações sociais e a duração do mandato dos integrantes de 2 para 4 anos. A grande novidade é a representação da sociedade civil com 2 elementos. Cada segmento, evidentemente, cada representação será indicada democraticamente pelos seus pares. Isso é extremamente importante. O controle social do Fundeb, da distribuição, do repasse dessas verbas, a aplicação dessas verbas, a preparação do parecer para que seja aprovado realmente o que foi feito em relação ao Fundeb, vai partir desse Conselho. O vereador professor Célio Luparelli é vice-presidente da Comissão de Educação e no ano passado presidiu uma frente parlamentar em defesa do Fundeb. 80% do que é investido pelos municípios e também pelos estados na educação são recursos do Fundeb. Você imagina se o Fundeb acabasse em 31 de dezembro de 2020. A educação pública no Brasil ia entrar em falência. Houve esse perigo, houve essa ameaça, vamos dizer assim. Demorou muito a discussão e a aprovação do novo Fundeb. Mas, finalmente, com a criação do novo Fundeb, ele não é mais temporário como o anterior. Agora o Fundeb é permanente. E os impactos da pandemia do coronavírus nas rodas de samba da cidade foram tema de uma reunião entre sambistas, o presidente da Casa, Carlos Caiado, e a vereadora Tainá de Paula. Com a vereadora Tainá de Paula, o presidente da Câmara, Carlos Caiado, recebeu representantes do segmento de roda de samba da cidade. Anderson Luna, presidente da Rede Carioca da Roda de Samba, participou da reunião e falou sobre os desafios do segmento, principalmente neste período de pandemia. As rodas de samba, como a cultura em geral, foram os primeiros a pararem na pandemia e certamente serão os últimos a voltar. E diante disso a gente veio trazer propostas junto à vereadora e ao presidente de dar uma assistência nesse momento para a cadeia produtiva da roda de samba, já que está difícil, não tem emprego 1 ano, as pessoas estão necessitando do que comer. Durante a reunião foram apresentados vários assuntos, como financiamentos para o segmento, realizações de ações emergenciais, como cestas básicas e auxílios, além de iniciativas que amenizam os impactos da pandemia para essa cadeia produtiva. A gente tem um duplo desafio. Pensar como é que os nossos musicistas, os nossos trabalhadores da cultura passam por esse período tão difícil e como é que a gente pensa fomento, editais, como é que a gente estimula uma retomada econômica a partir dos trabalhadores da rua. Porque pensar um Rio de Janeiro sem uma cultura de rua, popular, periférica, que faça de fato um reaquecimento a partir da zona norte, oeste do Rio, é um erro profundo, não só no debate econômico, mas no debate do entendimento do que é a cultura de fato no Rio de Janeiro. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.